guerra, ela vai, como eu falei, né? Ela vai gerar o colapso total aí da economia russa, da sociedade e vai super empurrar as pessoas, inclusive os soldados. Então você vai ter o caso assim de 140 mil soldados cruzando os braços e não acatando as ordens do czar, porque compartilham a insatisfação, né, das pessoas que estão ali miseráveis. Para vocês terem uma noção, gente, depois de 33 meses de guerra, a malha ferroviária ela ficou limitada a 1/4. E com isso, né, da capacidade original, com esse 1/4, um só dos reflexos, foi a falta de combustível. E sem ter o combustível, né, não tinha como funcionar as fábricas que fecharam as portas. Então foi greve em cima de greve, foi justamente uma greve iniciada em fevereiro, lembrando, no calendário juliano, no nosso calendário gregoriano já era março, iniciada pelas mulheres. A Primeira Guerra Mundial teve esse forte reflexo das mulheres assumindo, né, as frentes de trabalho, aí, já que os homens estavam em massa sendo levados para as trincheiras. E resultado, o czar, diante desse caos, greve interna, colapso da economia, derrota na frente ali contra os alemães em especial, fala, deu para mim, abdica do trono, vou cuidar da minha família. Só que quem assume o governo, né, a primeira fase da revolução, são os mencheviques, a minoria. Porque esses caras, eles tinham ali um vínculo com a burguesia, essa proposta deles de ser gradativa a instalação do socialismo, previa primeiro, né, o avanço do capitalismo. Esses mencheviques, quando eles assumem em fevereiro de 1917, as primeiras medidas dele, né, vão ser a reabertura da Duma, e que ela vai ser fortemente influenciada por Alexander Kerensky, que era o líder ali dos mencheviques. Eles vão reduzir a jornada de trabalho, algumas medidas paliativas, para não dizer que não foram reformistas, que eles não eram ali adeptos, né, da ideia socialista. Vão anistiar presos políticos, e isso foi um tiro no pé, porque daí o Lenin retorna lá do seu exílio, tá? E vou falar sobre esse retorno dele, né? Surreal, foi um tiro no pé, porque o líder da facção contrária virá para fazer oposição a esses russos brancos. Eles vão garantir liberdade de expressão, liberdade de organização, só que isso não deixa o povo satisfeito. O que o povo queria, o que até os soldados queriam, que estavam desertando ali no índice, né, inacreditável, era tirar a Rússia da guerra. E eles mantiveram a Rússia da guerra. Resultado, em abril, tá? Imagine que eles estão em fevereiro, né? Em abril, o Lenin chega na estação de Petrogrado, que é o novo nome que eles vão rebatizar, um nome nada ocidental para São Petersburgo, e lá ele vai fazer o discurso conhecido como Teses de Abril. As Teses de Abril se resumem em 3 palavrinhas: pão, paz e terra. Então o Lenin promete, né, foi tudo montado ali, a regularização do abastecimento, né, interno, ele promete a retirada da Rússia na Primeira Guerra Mundial e ele promete a divisão das grandes propriedades entre os camponeses. Como é que ele veio do exílio, né? Onde é que ele estava? Gente, ele estava na Suíça. Ele estava na Suíça em 1917, a Suíça no meio daquele conflito mundial, e então ele tem que passar pelo território alemão e o cara chega em São Petersburgo, agora Petrogrado. Por trás dessa história tem o Kaiser Guilherme II. Então o Lenin ele chegou porque ele foi assistido pela Alemanha para chegar na Rússia. Aí você fala, pô, mas financiaram porque inclusive deram dinheiro, né? Patrocinaram o líder radical socialista, o Kaiser, né? Ele era adepto dessas ideias? Muito pelo contrário, ele era até bem descrente dessas ideias, mas o que ele queria? Que este cara voltasse para o seu país, porque a grande proposta dele, e ele tinha, né, muita fama, ele já era, né, um grande líder antes da Revolução, era tirar a Rússia da guerra. Então a ideia ali do Kaiser, que estava investindo demais nessa guerra, ele voltando para lá, ele faz o fervo lá na Rússia, a Rússia sai da guerra, o que é ótimo para mim. Então eu vou estar investindo na minha vitória, porque daí ele pode pegar todos os soldados que estavam na frente oriental e mandar para a frente ocidental. Uma sacada de gênio, se tivesse ganho a guerra, né? A saída oficial vai acontecer só no final de 1917, quando vai ser assinado o Tratado Brest-Litovsk. Esse tratado, gente, dava para os alemães 1/5 do território russo. E o Lenin vai falar que foi uma
paz vergonhosa que eles aceitaram, mas era para manter a revolução mundial. Bom, acontece que o Lenin, né, ele tinha dois grandes assessores ali até chegarem ao poder, até eles conseguirem derrubar, né, os mencheviques, que era o Stalin, que vai ser o comissário das nacionalidades, e o Trotsky, um cara intelectual assim como ele, poliglota, radical assim como ele, que vão estar ajudando ele nessa revolução. Quando eles conseguem tomar o poder, em outubro, né, na fase vermelha ali, onde eles cercaram Petrogrado, onde eles prenderam os mencheviques, onde eles fizeram uma grande coletivização das terras, né? Ele prometeu pão, paz e terra. Para você ter uma ideia, todas as fábricas foram confiscadas, viraram propriedade do Estado. As únicas fábricas que ficaram com propriedade privada eram fábricas que não tinham maquinário e tivessem menos de 10 funcionários. O resto, tudo propriedade estatal. Essa grande estatização da economia, de bancos, setor de transporte, setor de energia, essa nacionalização, nossa, vai chocar demais o mundo ocidental. E tanto que, né, isso está acontecendo no final de 1917, o mundo ainda está em guerra, porque a guerra vai acabar lá em novembro de 1918, e mesmo assim as nações capitalistas ocidentais, né, se sentem ameaçadas por essa nascente revolução vermelha que agora está na prática. Não são só ideias, as ideias estavam já circulando aí há mais de 60 anos. Então muitos soldados vão ser tirados da guerra para ser mandados para a Rússia para acontecer essa revolução. Então mal o Lenin aplica a sua promessa das teses de abrir o pão, paz e terra, ele vai ter que encarar uma nova fase, que é uma guerra civil, onde você vai ter de um lado russos brancos e russos vermelhos. Russos brancos, não entenda só mencheviques, eram os mencheviques, eram os capitalistas, eram os czaristas, então aqueles que queriam o retorno da monarquia, porque o czar Nicolau Romanov foi jogado igual ping-pong, de cá para lá, em vários cativeiros, e o último dele, aonde ele vai ser executado, né, na noite do dia 16 para o dia 17 de julho de 1918, vai ser em Ekaterimburgo. Durante essa guerra civil, que vai de 1918 a 1920, você vai ter uma medida mais radical ainda do que a tomada, né, em outubro. Você vai ter o comunismo de guerra, onde todos os recursos vão ser confiscados, vão ser centralizados, toda a economia de mercado vai ser eliminada, tá? Essa coisa de compra e venda de moeda para poder canalizar ali a vitória contra os brancos. Essa guerra civil, gente, ela vai consumir, para vocês terem uma noção, mais de 4 milhões de vidas. E não só por causa dos conflitos, mas em especial por causa da miséria que a Rússia ficou. Pra vocês terem uma noção, o Trotsky que estava liderando, né? Olha a crise econômica durante a Guerra Civil. Em 1913, tá? Antes, então, da Primeira Guerra Mundial, que é 1914, 1 quilo de açúcar custava 1 rublo, o que já não é barato. Tá? Para vocês terem uma ideia. Depois da Guerra Civil, durante a Guerra Civil, né, mal ela estava terminando ali em 1921, o mesmo quilo de açúcar custava 1.700 russos. Desculpa, 1.700 rublos. O Trotsky, ele era bastante impiedoso. Um professor de Moscou escreveu para ele em 1919, ou seja, no auge da Guerra Civil, né, reclamando que os habitantes estavam morrendo de fome. Sabe qual foi a resposta dele? Ele escreveu o seguinte para esse professor: isso não é fome. Quando Tito tomou Jerusalém, as mães judias, e ele era judeu, tá? Comeram seus filhos. Quando eu fizer mães comerem os filhos, aí podemos dizer que estamos morrendo de fome. Então, o nível, né, do que eles estavam dispostos para poder chegar aí ao seu objetivo, né, do socialismo implantado. Fato curioso, falei que o Trotsky era judeu, né? Apesar de vários líderes serem judeus, as forças bolcheviques, elas tinham vários antissemitas. Aliás, a Rússia era bastante antissemita, e durante a Guerra Civil eles promoveram vários pogroms, que são essas execuções aí em massa, né, canalizadas para os judeus. Só na Ucrânia foram 120 mil mortos. Então, bem contraditório. Após a Guerra Civil,
o Lenin, ele vai ter que tomar algumas medidas, né? Já que a Primeira Guerra Mundial já foi pesada para os russos. Imagina uma guerra interna, né? Imagina essa guerra que não está acontecendo na fronteira, mas está ali, entre eles, os tais dos russos brancos e os russos vermelhos. Uma guerra que consumiu a Rússia muito mais do que a Primeira Guerra Mundial. Então, após terminar, vencer essa guerra, a atitude dos perdedores, né? Já que a gente não conseguiu na porrada, vai ser, né, tentar conter essa revolução, inclusive com uma medida econômica que eles vão dar um nome bastante pejorativo, vão chamar de cordão sanitário, vão isolar, né? E isolados economicamente, ainda mais um país, né, que passou por uma guerra mundial, uma guerra civil, é óbvio que não tem condições de continuar. A grana que o Lenin recebeu dos alemães já tinha gastado até ali na derrubada dos mencheviques. Então ele anuncia a NEP, a nova política econômica. Então, uma reestruturação da economia que a gente pode entender como sendo um mix de medidas capitalistas e medidas socialistas. Essa NEP, ela vai durar de 1921 a 1928. Então, veja, foram 7 anos para reerguer a economia russa e o seu intelectual, o seu promotor, não vai ver o final dela. Porque o Lenin vai ter uma sequência de derrames ali em 1924 e vai falecer no meio desse processo. Antes de falar da morte do Lenin, vamos conversar aqui sobre essas medidas da NEP, né? O que ele fez, o que era essa mistura dos dois sistemas. Então ele vai colocar que os cuidados de saúde, né, eles eram universais e gratuitos. O ensino também vai passar a ser gratuito. Ele vai promulgar direitos políticos das mulheres. Ele vai nomear um líder de governo para cada empresa, aonde os trabalhadores podiam, né, solicitar medidas, mas deveriam cumprir a decisão final do seu líder. E ele criou a Tcheca. Isso é muito surreal, né? Uma coisa que eles super combatiam era a Ucrânia, essa polícia secreta do czar, que ficava vigiando, que ficava punindo, que ficava prendendo, exilando todos que eram contrários ao governo. E o que eles fazem? Criam uma polícia secreta. Só que no caso não é uma polícia secreta czarista, é uma polícia secreta ali bolchevique, né, comunista, que era a Tcheca. E o Lenin falava que um bom comunista é também um bom tchequista. Então era um serviço secreto que controlava, né, a população e censurava os grupos, né, contrários, inclusive os sovietes, vigiava até mesmo essas células, né, que foram o caminho ali para a revolução. Como eu disse, a morte do Lenin, ela foi super importante para o processo revolucionário, porque é aí que tudo vai ficar deturpado. Ele teve o primeiro AVC dele em 1922 e vai falecer lá em janeiro de 1924. Antes de falecer, ele estava lúcido o suficiente para deixar por testamento o desejo dele de que Stalin, que é justamente quem vai sucedê-lo, não ficasse na liderança, né, como comissário-geral ali no comando da nação, né, que ele tinha fundado, uma nação comunista. Aliás, uma frase dele, né, em épocas de Twitter, frases de efeito: sonhos, acredite neles. E ele, quando disse isso, né, ele queria dizer que o Marx estava errado. Ele queria dizer que a ditadura do proletariado, ela era possível, né, de ser implantada, que ela não precisava ser uma consequência da evolução histórica, como tinha dito Marx. E esse cara não tá vendo o sonho dele se realizar, né? Como eu acabei de falar, ele morre, e o mais surreal é que com ele, né, poderia ter morrido a revolução. Só que os membros do partido, para que não morra ali aquele ímpeto, aquela gana, né, de continuar com a transformação, afinal de contas, estávamos no meio da NEP, ainda existiam ali os resquícios, né, do capitalismo, algum tipo de economia de mercado convivendo, né, com a economia socialista, que foi a medida que ele implantou pós-guerra civil, para quebrar lá o cordão sanitário, para poder reerguer a economia russa. Então o que eles fazem? Mumificam o Lenin. Uma estátua, uma fotografia não é o suficiente. Ele vai ser mumificado e vai ficar lá no meio da Praça Vermelha. Vai ser só lá, a partir de 1930, que ele vai receber o mausoléu fechado, né? Que até hoje você consegue visitar. Então, quase 100 anos depois da morte dele, você consegue enxergar a múmia dele, que, enfim, num processo químico maluco lá, tá conservado. Ele está conservado, só que a revolução ficou totalmente transformada, porque vão disputar ali a liderança do partido 2 líderes do Partido Comunista, antigos bolcheviques, que tinham
posturas totalmente contrárias. O Trotsky, com uma ideia de revolução permanente, que por mais que a revolução não tivesse terminado dentro da agora, né, já transformada desde 1922 em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela tinha que se espalhar. Proletários do mundo inteiro tinham que se juntar, que eles precisavam, né, ter outros satélites ali do mesmo propósito, senão a revolução estava fadada a dar errada. Já o Stalin pensava que não. Primeiro uma revolução interna, primeiro consolidar o processo lá dentro, para depois expandir. Independente da proposta, mesmo com o testamento do Lenin, por vias escusas, por vias, né, totalmente tortas, erradas, é que o Stalin vai vencer, vai manipular ali as eleições e vai assumir o comando da revolução. Não só vai assumir o comando da revolução, mas vai acabar com todos aqueles que podiam ameaçar o seu poder, né, que ele estava ali conseguindo naquele momento. O grande, né, opositor, logicamente, vai ser Trotsky. Trotsky vai fugir dele, que nem o diabo da cruz, e vai ser encontrado só lá nos anos 50, para você ter uma ideia, nos anos 30, que ele vai ser encontrado lá no México. Ele estava vivendo, né, com seus amigos, a Frida Kahlo e o Diego Rivera, e é lá que um espião do Stalin consegue encontrá-lo e assassiná-lo. Enquanto isso, na União Soviética, quem se opunha ao Stalin sofria os expurgos, ia para os gulags, que eram os campos de concentração, aonde? Na Sibéria, um repeteco da história, né? Da mesma forma que o czar mandava os seus incômodos opositores para a Sibéria, o Stalin fez a mesma coisa, só que num regime muito pior, né? Campos de prisioneiros ali, com torturas, execuções e assim por diante. Um triste fim de todo aquele sonho do Lenin, aonde ele vai, como eu disse, deturpar completamente o ideal de revolução que o tal do Lenin tinha, e que só vai terminar esse terror, terminar mais ou menos, né, com a morte dele. Inclusive o Stalin ficou menos que uma década mumificado do lado do Lenin. Daí nos anos 60 retiraram ele, né? Não tinha nada a ver colocar do lado do cara, justamente, né? Parece um castigo pós-morte, quem justamente o Lenin não queria na liderança do processo, e vão enterrar numa necrópole lá secreta, porque ele realmente envergonhou o processo. Mas a história do Stalin é outra história. Tchau!